janela, deixa o sol entrar. Sorria. Bom dia, está começando após esse sextou maravilhoso de Miro Nascimento. Eu amo começar aqui o quadro Direto ao Ponto com Cristiane Mello após o sextou, porque a gente já começa pra cima, né? E a ideia do quadro é isso, falar de saúde e bem-estar de uma forma mais leve. Nós vamos falar sobre câncer. Amanhã, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Ontem o Brasil sofreu com uma perda muito grande com o ícone do jornalismo, que é Glória Maria. E a doença é uma doença muito prevalente. Os tipos de cânceres que mais atingem a comunidade é o câncer de mama, o câncer de colo do útero e o de colo retal. Mas são tipos de cânceres que, se você prevenir, fazer os exames precocemente, você consegue até a cura. Você consegue 90% tem chances de cura se você detectar precocemente. Então, o assunto de hoje é vida saudável. Vamos conversar com a médica hematologista Nadijane Miranda, que é professora do curso de medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana, também hematologista do Hospital Clériston Andrade e também na clínica de Dr. André Almeida, que é parceiro aqui do programa, né, Paulinha? Exato. Vamos falar com ela sobre anticâncer. Você já ouviu falar sobre isso? A gente fala muito de prevenção, a gente fala muito sobre tratamento, e eu quis pensar um pouquinho fora da caixinha. Ao invés de trazer um oncologista, vamos conversar com uma hematologista sobre anticâncer. Bom dia, doutora Nadijane, seja bem-vinda aqui ao Direto ao Ponto. Bom dia a todos. É um prazer, agradeço o convite, e é um assunto muito interessante que eu penso nele todos os dias e trabalho com os pacientes nos meus atendimentos, porque vida é você se cuidar. Ótimo. Doutora, fala um pouco sobre a especialidade. O que faz uma hematologista? Para os ouvintes entenderem, né? O médico hematologista, ele tem que ser preparado primeiro com especialização em clínica médica, de pelo menos 2 anos. E depois ele faz a segunda especialização em hematologia, que é a parte da ciência médica que cuida das doenças do sangue. Muita gente pergunta, o que é que faz hemato, né? O que é isso? Confundem com dermatologia, hepatologia. Mas a gente cuida das doenças do sangue, as anemias, os cânceres do sangue, as alterações de coagulação. E às vezes a gente auxilia no diagnóstico de doenças de outras áreas, porque é uma especialidade muito envolvida na clínica. Essa questão do sangue, ela serve como um transporte para as células cancerígenas? Eu pergunto porque o câncer de Glória Maria mesmo começou no pulmão e depois foi para o cérebro. É o sangue que faz esse transporte das células? Primeiro eu preciso explicar o que é o câncer, rapidinho. É uma transformação de pelo menos uma única célula no corpo. E ela esquece 2 coisas. Ela esquece que precisa respeitar a outra que está do lado. E ela esquece que tem hora de morrer. Então, são as 2 coisas que envolvem o mecanismo do câncer. Nos tumores benignos, que não é câncer, a lesão pode ser forma um caroço, pode crescer, mas ele não sai dali. Ele não invade, ele não atrapalha o trabalho dos outros. Pode complicar somente porque apertou alguma estrutura do lado. Na malignidade, que é o câncer, a doença maligna, o nome é meio infeliz, né? Mas, enfim... ela consegue invadir outros tecidos, outros órgãos, ela consegue atrapalhar o trabalho de todo mundo, dos pares, das células semelhantes e das outras, e ela não consegue fazer o trabalho dela. E ela não lembra que tem uma hora de morrer. Então, como é que o câncer se espalha? Por alguns mecanismos 3 básicos. Por proximidade, então ele invade tecidos vizinhos, é o tumor que cresce na sua região. Pela via linfática, se ele cair, uma célula ou algumas células caem nas vias linfáticas, e aí pode se distribuir através dos gânglios linfáticos. É muito mais comum nos linfomas, que está entre os 10 cânceres mais comuns no Brasil, e responde por 2% só, mas está entre os 10 mais comuns. E pela via circulatória, que é a mais frequente, que é a célula cai na circulação. A circulação é o metrô, né?
leva para onde o vaso levar, ela chega. Então, o cérebro é um dos alvos de metástases, não só no câncer de pulmão, mas em vários, mama, ovário. Mas isso sempre se relaciona à doença avançada, quando ou o diagnóstico foi tardio ou quando a pessoa não respondeu bem ao tratamento. Ótima explicação. E a gente quer falar justamente sobre anticâncer. O que seria o anticâncer? Pronto, melhor do que falar de câncer é de falar como não ter câncer. É claro que quanto mais a gente vive, maior a probabilidade de ter câncer. A expectativa de vida no mundo e no Brasil tem aumentado, né? A população geralmente não passava dos 60 anos na sua maioria, e agora a gente está com expectativa de vida passando dos 80. Cada vez mais vemos pessoas centenárias, que era uma coisa difícil de ver, né? Cada vez mais pessoas passando dos 100 anos, e muitas delas com saúde, com vitalidade, né? Então, o que faz a gente... Não adianta viver muito sem qualidade, né? Mas não só do envelhecimento, não é a doença só do envelhecimento. O envelhecimento aumenta as chances de câncer, mas não necessariamente você vai adoecer. Mas hoje essa doença pode atingir qualquer faixa etária, porque existem... quando a gente fala de câncer, a gente fala de um conceito muito amplo, né? São várias doenças dentro desse guarda-chuva, desse conceito. Então, existe o câncer congênito, dos bebês que já nascem com, né? Existem aqueles da infância e da adolescência, do adulto jovem e do idoso. Não existe exame que previne câncer. A gente chama de preventivo, mas na verdade é rastreio, é diagnóstico precoce, né? Então, a mamografia previne câncer? Não. Preventivo, que a gente chama preventivo, o exame do colo do útero, previne? Não. Detecta cedo. Previne a complicação, previne a doença refratária, a doença metastática, se você descobre cedo. Isso é fundamental na doença. Hoje, os recursos de tratamento são muito grandes. A gente tem hoje, assim, tem doenças que você praticamente não para de tratar. Você encerrou aqui, não respondeu, tem outro. E eu digo sempre aos pacientes que têm doença já diagnosticada, hoje nós temos X tratamentos, daqui a 2, 3 anos teremos mais do que isso. Porque a ciência não para de pesquisar, né? Só que eu acho que existe um equívoco hoje na educação das pessoas de esperar somente os recursos de diagnóstico e tratamento. A gente precisa avançar nessa área e retroceder nos hábitos de vida. Porque hoje o câncer é a doença mais prevalente, o gráfico é muito claro. Se você olhar qualquer mapeamento do câncer de países desenvolvidos, os países mais pobres, apesar das suas dificuldades, têm menor incidência de câncer. Isso é um recado. A gente antigamente achava, não, é porque não tem acesso ao diagnóstico, é porque morre gente, a gente não sabe de quê. Só que nos estudos onde você pega pessoas dessas regiões, por exemplo, algumas regiões da Índia, da Ásia, onde o câncer ainda é uma doença rara, e leva para os grandes centros, as pessoas que migraram passam a ter o mesmo risco de que quem mora lá. Qual é a lição que a gente tem aí? A vida moderna está nos afetando de uma forma ruim. Porque ela leva ao sedentarismo, ela leva ao consumo maior de alimentos industrializados e ultraprocessados, ela leva à exposição a poluentes na água, no ar, o tabagismo ativo ou passivo, o excesso de álcool, é o hábito da vida urbana, né? A gente fala, fim de semana, festa, todo mundo pensa que vamos tomar uma cervejinha. Calma, vão com cuidado, não é proibido, mas existe a moderação para você se preservar, né? Então, essa vida desenvolvida, entre aspas, ela é uma vida de alto risco para desenvolvimento de câncer. Tá aí o grande alerta de doutora Nadjane. Quando a gente fala de anticâncer, a gente fala de defesas naturais. O que seriam essas defesas naturais do corpo? Pronto. É o mesmo sistema imunológico que a gente tanto falou desde o início da pandemia, que a gente fala nas vacinas. O câncer tem um componente imunológico muito importante. Toda vez que uma célula, como eu falei antes, se transforma e se torna tão rebelde assim, vai para o campo da célula maligna, cancerosa, é porque o sistema imune falhou. Nós temos células dividindo no corpo o tempo inteiro, principalmente sangue, mucosa, mama, as glândulas, né? Testículo, próstata. E essas células, quanto mais elas se dividem, maior o risco de um erro nessa divisão, porque para dividir ela se duplica e divide. E nessa duplicação pode acontecer um erro de ativação de um comportamento para câncer. E quando isso acontece, nós temos mecanismos no sistema imunológico de identificar essas células e destruí-las antes que elas se tornem tumores.
Quando o tumor ocorre, quando o câncer surge, foi uma falha nessa vigilância. Claro que o câncer não é uma doença de um único fator. O povo diz, quem tem um familiar com câncer tem risco maior. Não, todo mundo tem risco maior porque todo mundo está vivendo no mesmo ambiente, com os mesmos hábitos, né? O fator genético, ele é só uma parte. Não é só ele sozinho não vai determinar que você tenha a doença. É ambiental. E o sistema imune funciona muito na dependência do ambiente que você vive. Isso eu falo o ambiente externo e o ambiente interno, a sua mente, como você pensa e como você se enxerga no mundo. O sistema imunológico responde muito a isso. Importante. Eu já queria partir para uma receitinha que todo mundo faz de manhã, desde a pandemia, que é tomar um copo de água com limão e agora botaram um componente que eu esqueci o nome, cúrcuma. E aí, doutora, essa dica aí? Olha, não existe uma receita premium, uma receita mágica que se todo mundo fizer, ninguém vai ter câncer. Eu até queria que existisse. A receita é aprender a viver, aprender a comer certo, né? Água com limão é bom de manhã? Para algumas pessoas pode ser, para outras não, tá? Tem gente que acorda enjoado. O limão, ele, apesar de ser considerado ácido, ele ajuda a combater a acidez no estômago. Então, se você tiver com queimação e tal, de repente, água com limão pode ajudar aí. Para prevenir câncer, não existem estudos que fundamentem esse conceito. A cúrcuma, tem estudos a favor e contra, né? Tem muitos estudos mostrando que o consumo de cúrcuma, mas existem vários detalhes que não dá para expor tudo aqui, né? Existem vários de como comer, com o que é que combina, que hora, como é o preparo, se o cozimento destrói. A cúrcuma é um alimento antioxidante, mas tudo que você fizer em excesso vai ter efeito colateral. Verdade. Então não é comer um monte de cúrcuma com água com limão de manhã, deve ser bem ruim, inclusive. Mas enfim, é alimentação saudável, é comer produtos naturais, descascar mais do que desembalar, balancear o que você come em cada horário, beber bastante água, fazer o que você gosta e fazer atividade física. Não é uma opção, é vida. Você só vai ter uma vida saudável se você tiver algum tipo, não falo só academia, algum tipo de atividade física regular, diário ou perto disso. A senhora falou algo importante aí, essa questão das mágoas, de traumas do passado, a questão da vida acelerada, são fatores que também podem acionar essa questão do gatilho para o câncer? Viver no passado é gatilho para um monte de doença, física e mental e espiritual. Né? Viver do passado, viver alimentando mágoa, viver lembrando coisas que aconteceram ruins. A gente tem que aprender com o que viveu e levar as lições para se fortalecer. Todo mundo tem dissabores na vida ao longo da vida, uns mais, outros menos. Mas viver preso a eles, as pessoas de sucesso, as pessoas que têm mais saúde, as pessoas que são mais felizes, elas são aquelas que não ficam presas ao passado. Não só câncer, doença autoimune, transtornos mentais, palpitação, tremor, desmaio. Não é só isso que causa, óbvio, mas quem está mais propenso a ter essas alterações? As pessoas que vivem se alimentando de coisas negativas, de mágoas, né? Então, já existem estudos hoje mostrando que amar, e eu não estou falando só do amor romântico, e perdoar é um fator de saúde, é um regulador do sistema imunológico. Perdoar a si mesmo, que às vezes você diz, para que eu fiz isso? Eu não sei, não sou assim, eu não presto para isso. Perdoar a si mesmo, aceitar-se e perdoar o outro que te atingiu. Então, esse estado mental de gratidão, de perdão e de pensar no presente e se planejar para o futuro, aprendendo as lições do que viveu, é um estado mental que promove não só a paz, mas promove a saúde também. Te dá motivação para fazer as coisas que precisa para você se cuidar. Eu ia perguntar porque estão surgindo tantos casos de câncer, mas a senhora no decorrer da entrevista já falou, né? E aí, para encerrar, eu gostaria de falar sobre qual seria o plano anticâncer. Quais são as dicas para a gente ter um plano anticâncer? Eu vou pedir 30 segundos para falar só uma coisa. Uma das coisas que mais atrapalha hoje o tratamento dos pacientes com câncer é a dificuldade de acesso ao diagnóstico, à biópsia, ao exame, à cirurgia, né? Os pacientes não estão tendo acesso e ao tratamento
Feira de Santana hoje não trata leucemia no SUS. E é muito difícil tratar também nos convênios. Pela estrutura hospitalar que a gente tem em Feira, e de equipes, a gente tem tido dificuldade. Mas no SUS, hoje, se eu receber um paciente, eu não tenho para onde encaminhar. Isso é muito difícil. Como é que um médico diz isso a um paciente? Põe na regulação e a gente sabe que muitas vezes ele pode morrer sem tratamento. Então, precisamos de políticas públicas efetivas de acesso na rede SUS a diagnóstico, a biópsia e ao tratamento. Quais são os sinais de uma pessoa que pode pensar que tem câncer? Perda de peso sem explicação. Tem outras doenças que causam, mas é um dos sinais. Fadiga, um cansaço extremo que você não consegue fazer as suas atividades habituais sem explicação. Você está se alimentando, você está dormindo, você está fazendo, mas você não consegue mais desempenhar o que você fazia. Vai para o médico, procura um clínico para avaliar. Não precisa ir para um oncologista ainda. Caroços, nódulos, mama, linfonodo, né? Alguma alteração no exame do útero, que tem que ser todo ano. Mamografia tem que ser todo ano, a partir dos 40 anos. As mulheres estão se descuidando, principalmente por causa da pandemia. E o homem, a consulta ao urologista todo ano, a partir dos 40 anos. Isso aí. Tá? Então, isso é o primeiro passo. Mas para evitar essas doenças, bem-estar físico e mental, né? E isso não depende das circunstâncias externas, depende de como você encara a sua vida. Eu conheci um jovem, inclusive muito jovem, lindo, eu não vou falar o nome aqui por conta da família, que morreu de leucemia o ano passado. Jovem mesmo, de no máximo 30 anos, e casado, com filhos, e faleceu com leucemia aqui em Feira de Santana, justamente porque vivia assim de um hospital para outro em busca de atendimento, e foi muito complicado para ele conseguir vencer a doença. O diagnóstico é feito através do exame de sangue apenas. Se está com anemia, já é um indício? Não. Anemia é uma coisa que tem uma alteração no sangue, que é a hemoglobina baixa, que tem muitas causas. Na maioria das vezes é porque você tem algum sangramento exagerado nas mulheres, por exemplo, que menstruam muito e faz deficiência de ferro. Ou algumas pessoas, por alguma razão, que têm pequenos sangramentos do estômago, que nem percebe às vezes, é pouquinho ao longo de meses ou anos, e pode levar a anemia. A leucemia causa anemia, mas a maioria das vezes a anemia não tem nada a ver com leucemia. Mas quando você tem alterações no restante das células do sangue, né? No hemograma você vê isso. E uma anemia inexplicada, não está perdendo sangue, já foi estudado. E tem anemia, tem que ser investigada através do exame de medula óssea. Medula óssea. Sim, então vamos lá para encerrar, direto ao ponto. Qual seria o plano anticâncer para que os nossos ouvintes fiquem sabendo que melhor do que prevenir é cuidar da saúde? Primeiro e mais importante, a alimentação. Evite açúcar. Açúcar é inflamatório e tudo que é inflamatório predispõe ao câncer. Evite alimentos industrializados, principalmente os embutidos. São deliciosos, né? Presunto, linguiça, salsicha, o churrasquinho. Os embutidos, eles contêm nitrito, que é fator de risco direto para câncer do trato digestivo, câncer de estômago e intestino. Tá? Os locais onde mais consome a prevalência é mais alta. Então, evitem. Churrasquinho, aquele pretinho gostoso do churrasco, aquilo tem nitrito, causa câncer. Tá? Excesso de açúcar, carne vermelha em excesso é um fator de risco para câncer. Procure comer alimentos, na maioria das vezes, orgânicos ou do produtor perto de sua casa, porque ele vai ter menos produto para conservar. Os industrializados, a gente não pode viver sem, tudo tem um pacotinho no supermercado. Mas se você consegue balancear com frutas, verduras, água, sucos naturais, né, você consegue balancear com o restante do que você come. E na alimentação é isso aí. E evite o cigarro. Cigarro zero, porque o tabagismo hoje é uma das coisas que mais está relacionada ao câncer e de vários. A gente achava que era só de pulmão, não é. De vários tumores, inclusive o de mama, estão relacionados ao cigarro. A outra coisa é exercício. Sedentarismo predispõe a câncer. Há outras doenças, mas os sedentários têm um risco maior em todos os tipos de câncer. Só não de pele, que o pele não melanoma é exposição ao sol, que é o câncer mais comum no Brasil. E mais fácil de tratar, geralmente. Então, alimentação, atividade física, não precisa ser atividade de 2 horas por dia. O mínimo considerado eficaz, 30 minutos. Ana Paula lembra bem, né, Ana? Lembro. Vamos praticar. 30 minutos, no mínimo, 5 vezes por semana. Tá? Eu tenho, para mim, uma coisa que funciona comigo. 1 minuto é melhor do que nada.
Se você não tem 30, faça 10. Amanhã você tenta aumentar. Só não desista. É uma luta diária. Moderação no álcool, bebida em excesso também é fator de risco para câncer, tá? Porque é um irritante para o trato digestivo. E a questão de trabalhar a sua mente. Procure ajuda, procure seus amigos. Na necessidade, procure a psicoterapia, mas trabalhe sua mente para não viver do passado, não viver de mágoa. Perdoe a si mesmo e ao outro todos os dias. Você vai ter uma motivação para se cuidar e cuidar do outro. Gente, isso foi uma aula, né? Primeiro, eu quero só parabenizar você pelo tema e dizer que a doutora Nadjane, além de ser uma médica extremamente competente, é um ser humano de primeira grandeza. Vejo isso no trato com os pacientes. Sou paciente da doutora Nadjane, tem outras pessoas que conheço que têm esse convívio com a doutora Nadjane, uma sensibilidade, é uma pessoa, assim, incrível, extraordinária. Karateca também, né, doutora Nadjane? Um abraço, Cecil Dac, pessoal das Tecas. E obrigada, Ana Paula, pelo carinho. Gente, eu encerro deixando claro que tudo isso que a gente falou é um anticâncer, uma prevenção, mas você que está com câncer, não esqueça a medicina convencional, não deixe de fazer o seu tratamento tradicional, porque o câncer precisa desse tratamento. Eu conheço uma pessoa que me falou essa semana, ela está com 3 tipos de cânceres, e ela me falou assim, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. E essa frase que eu deixo para você aí. O câncer não te tem, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima sexta. Amiro, Cris, rapidamente aí, o doutor Arley Ramos, médico, também está dizendo parabéns pela entrevista com a doutora Nadjane, ele que é gastroenterologista, nem carabina, também o Tiago Santana, parabenizando aqui a matéria, o tema abordado. Eu queria também mandar um abraço para doutor Vitor Galvão, que está nesse momento em Cairu, fazendo uma ação de prevenção ali, de rastreio de câncer do colo retal, que vai acontecer, na verdade, em março, no Março Azul. Mas naquela região das ilhas de Cairu ali, ele já está, nesse momento, foi a semana toda, está tendo uma ação gratuita de rastreio de câncer de colo retal para aquela população que muitas vezes não tem como sair das ilhas para fazer um tratamento, e a ação efetiva vai acontecer no março. Então, um abraço para o doutor Vitor Galvão. Gente, eu já passei do horário aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto.